pessoal, tudo bem com vocês? Todos aí tranquilos e tranquilas? Professor Antônio Djalma aqui para falar nesse vídeo, nessa nossa aula, sobre o tema das escolas jurisprudenciais do direito. Já falamos em outra oportunidade aqui, em outras videoaulas, sobre a escola da exegese e como que o método utilizado pelos juristas defensores dessa escola devem aplicar o direito e resolver os conflitos, as possíveis lacunas portanto, como é que eles devem favorecer a aplicação desse direito. Já vimos também a crítica que se faz a essa escola exegética, que é feita pelo Savigny, um grande defensor da chamada escola histórica crítica, e também toda a proposta metodológica de aplicação do direito deles. Agora, vamos começar a ver aqui nessa aula e nas próximas aulas um pouco sobre as outras escolas de interpretação do direito, de que criam teorias do direito, e aqui nós vamos falar especificamente dessa primeira, que é o tema da escola da jurisprudência dos conceitos. É a primeira grande escola jurisprudencial. O grande idealizador dessa escola, o George Friedrich Pusta, né, o discípulo do Savigny, o pupilo do Savigny, vai na mesma linha de interpretação do Savigny, mas ele começa a retomar alguns aspectos daquele movimento de codificação que o Napoleão começou lá na França. Se o Savigny era um grande crítico desse movimento de codificação e tirava a ênfase da aplicação do jurista, né, da aplicação do juiz em relação à letra da lei, dava uma predominância, um valor muito maior aos costumes, às doutrinas, aos movimentos históricos que o direito tinha que enfrentar. O Pusta, nessa escola da jurisprudência dos conceitos, vai tentar retomar alguns aspectos, embora essa crítica do Savigny ela é um caminho sem volta, então você percebe que não dá mais para não pensar naquilo que o Savigny falou, mas, por outro lado, há alguns aspectos importantes que o Pusta quer chamar a atenção aqui, e como um bom discípulo, é aquele discípulo que também faz críticas aos seus mestres. E essa escola chamada jurisprudência dos conceitos, ela também é conhecida como escola pandectística, ou escola dos pandectas, do movimento do pandectismo. Que bicho é esse? Começaram os palavrões nessa aula, né? Pois o movimento dos pandectas, ou essa escola dos pandectas, ela surge lá em meados do século XIX, e ela vai ser eleita, vai se eleger como objetivo da ciência jurídica germânica, que vai propor uma análise do direito positivo e historicamente dado na busca de extrair deles os conceitos que o estruturam. E para que isso, professor? Para possibilitar uma descrição de um direito a partir de uma noção sistemática, a partir de uma ideia de sistema. Descrição unificada e sistemática dessa totalidade de um direito num país. E segundo o quê? Segundo os fundamentos da lógica e da organização piramidal, da qual o Pusta vai criar. Depois nós vamos ver outras pirâmides sendo criadas, como por exemplo a famosa pirâmide do Kelsey, mas isso são cenas dos próximos capítulos. O fato é que essa escola surge então dentro de um contexto histórico específico, a partir da crítica que o Savigny faz à escola dos exegetas, desse positivismo jurídico, e o Pusta vai tentar fazer uma análise sistemática desse direito, vai tentar enquadrar o direito como um grande sistema que dá uma uniformidade, que dá uma segurança jurídica, mas não um sistema tal como foi pensado pelos defensores do movimento de codificação napoleônico lá na França, por exemplo, dos defensores de uma escola exegética, de um positivismo jurídico, propriamente dito, como aquela escola inicial, mas com algumas características que são bem peculiares, que a gente vai vendo aqui ao longo dessa aula, beleza? Ora, por isso que a base, o fundamento da escola da exegese, se vocês lembrarem bem, é a letra da lei. Numa eventual lacuna da escola da exegese, o que o juiz deve fazer? Surgiu um conflito, não está previsto na lei. Manda para o legislativo formatar a lei, senão não dá para aplicar nada. Mas, ao mesmo tempo, como não dá para o juiz se eximir de ter que julgar o caso concreto, o que ele faz? Ele tenta aplicar a regra de a interpretação literal, a interpretação gramatical, tentar interpretar a letra da lei e tentar ouvir, dar voz à vontade do legislador na hora da redação da lei.
É assim que os exegetas vai propor a interpretação do direito. O Savigny da escola histórica vai numa linha um pouco diversa dessa dos exegetas, porque a base não seria necessariamente a letra da lei. Quando Napoleão Bonaparte criou lá o seu Código Civil, ele partiu de um pressuposto que todas as doutrinas, todas as jurisprudências, todas as possibilidades de interpretação do direito já tivesse codificado. É por isso que agora passa a valer só o que está na lei. O Savigny dizia que não tem como fazer isso. Por quê? Simples, porque a história modifica seus valores, a cultura, e o juiz e o direito tem que estar antenado e ouvindo esses movimentos históricos. Por isso que o que vai sempre determinar são os costumes locais, e é nesse momento que o juiz deve estar atento. Não se apegar à letra da lei, portanto a escola histórica ela é antilegalista, mas é estar atento, é ouvir o que a cultura, o que os costumes, o que esse movimento histórico traz. É aquilo que ele chamava de Volksgeist. O juiz deve estar atento a esse espírito do povo, ok? E qual é o fundamento básico da escola da jurisprudência dos conceitos? Essa escola que estamos vendo agora. O fundamento básico não está na letra da lei codificada, não está necessariamente, ou melhor, não nesse movimento de codificação napoleônico feito pelos exegetas, também não está necessariamente nessa jurisprudência e nos costumes próprios daquilo que o Savigny defendia, mas está lá no direito romano, nas pandectas. Ela vai ter a sua base lá no famoso Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Esse Corpus Iuris Civilis de Justiniano é que vai fundamentar toda a base dessa escola e desse movimento da teoria do direito dos pandectas. O que é esse Corpus Iuris Civilis Justiniano? Então, faz parte então, do que seria o direito romano como um todo, a consagração desse direito romano, feito lá pelo imperador Justiniano I, que assume o trono lá em 527. E essa formulação e essa codificação do direito romano estava baseado naquilo que eles vão chamar de pandectas. Eles mostravam uma noção de um direito que se pautava por uma organização sistemática. Ele, Justiniano, teve esse projeto de unificar e expandir o Império Bizantino, e ele falou assim: não dá para a gente unificar e expandir o Império sem que tenhamos uma legislação clara, sem que tenhamos um elemento jurídico que dá essa unidade e possibilita essa expansão. Por isso que ele disse que era indispensável criar uma legislação congruente que tivesse a capacidade de atender às demandas e litígios vivenciados na época do seu governo. E é nesse sentido, então, que o Justiniano vai fazer uma mega operação, uma operação que durará anos de formulação do seu direito, do seu famoso código. Código de Justiniano, que será chamado apenas depois da morte desse imperador, realmente com outros teóricos e com outros governos, que esse movimento criado pelos pandectas aí vai ser chamado de Código Justiniano. Mas em que consiste esse código? Ele consiste em 4 partes fundamentais. Todo o direito romano, baseado nesse Corpus Iuris Civilis Romanorum, do Justiniano, divide-se em 4 partes. A primeira parte dele, que foi a primeira parte mais trabalhosa e mais talvez problemática, foi a parte do digesto ou pandectas. A palavra digesto em latim vem lá de digere, que quer dizer pôr em ordem, pôr em ordem. E o pandectas quer dizer assim, recolher tudo. Então recolho tudo, né? É uma tentativa de fazer uma compilação, como eu falei, um trabalho monumental, idealizado por Justiniano e encarregado com algumas comissões e nomeando alguns personagens importantes nesse processo, onde esses nomeados seriam responsáveis por fazer uma compilação de todos os códigos, de todas as doutrinas, de tudo que foi produzido no livro de direito, de todas as aplicações do direito, de todas as tentativas de formulações teóricas sobre como o direito deve funcionar. Então foi feito um trabalho, como eu falei, monstruoso, monumental, de recolher tudo, de pandecta mesmo, de recolher tudo o que foi pensado. E depois foi catalogado tudo isso e foram criados aí
vários livros, vários capítulos, vários artigos, e ficou compilado tudo isso naquilo que se chamou Digesta ou Pandectas. Antes de publicar o Digesta e Pandectas, o Justiniano decidiu fazer uma espécie de uma cartilha introdutória, de um manualzinho para os futuros juristas. E aí ele chamou esse manualzinho de Institutas. Seria uma espécie de um manual escolar de introdução ao digesto. Então ele foi publicado antes do digesto, mas a formulação dele foi posterior. Depois que o digesto estava pronto, mas não publicado, ele mandou fazer esse curso preparatório para dizer como é que os juízes e os magistrados deveriam aplicar então esse digesto. Na sequência, ele foi fazendo algumas redações de alguns códigos, e aí vem a terceira parte propriamente dito, que é a parte do código. Então tem o que foi recolhido, tem esse manual, daí tem a parte do código propriamente dito, que vai ser aquilo que vai ser considerado lei obrigatória em todo o Império. E por fim, depois de promulgado essas 3 primeiras etapas, ainda se foi trabalhado e retrabalhado e analisado e reanalisado e criado novas leis, as novas lex, as novelas. E essas novas leis continham reformas fundamentais realizadas após a publicação do Digesto, das Institutas e do Código. Então, quando a gente fala em Corpus Juris Civilis Romano, né, lá de Roma, do Justiniano, nós estamos compreendendo esse movimento, né, monumental, monstruoso, aí teve algumas etapas. A primeira parte demorou 3 anos, a segunda parte demorou 10 anos, mas isso mesmo 100 anos depois ainda estava sendo promulgadas algumas novelas. E a ideia é exatamente essa, de mostrar que é desse código, desse trabalho monumental, que os defensores da escola da jurisprudência dos conceitos vão embasar toda a sua teoria. Quer ver qual é a fonte do direito para os pandectas, para os defensores de uma jurisprudência dos conceitos? Vai na fonte, e a fonte é o Corpus Juris Civilis de Justiniano. E o que esse Corpus Juris Civilis Justiniano tinha como pretensão? Tinha como pretensão transformar o direito em um sistema. E claro, daí tem uma atualização dessa noção do direito romano pelos defensores da escola da jurisprudência dos conceitos, que é tentar dar um caráter de cientificidade para esse corpo jurídico. E como é que a gente pode conhecer o direito cientificamente? Simples, a partir dessa noção sistemática. Se for um sistema que não tem incoerências, que não tem erros lógicos, então ele é científico. Então, portanto, dá a condição de segurança para nós. Por isso que os defensores dessa escola, dessa teoria do direito, vai entender que o direito é uma unidade racional, fechada e completa. Racional, é razoável, está embasado em fundamentos lógicos, está fechado esse sistema, então não há brechas mais para colocar assuntos e temas que não estão envolvidos nisso, e é completo, há uma completude, há uma noção sistemática e completa disso. É, portanto, um sistema de conceitos que derivam não de uma razão abstrata, ideológica, mas de um jus-racionalismo, de um direito racional positivado. Olha, e aqui há uma retomada, então, daquelas ideias da escola da exegese, desse jus-positivismo. Essa passa a ser a fonte principal do direito, mas essa fonte está embasada nesse Corpus Juris Civilis romano, beleza? Muito bem. E o que isso quer dizer, então? O direito como um sistema de conceitos. É assim que eles pensam o direito como um todo. O direito é uma ciência dos conceitos. E o juiz deve entender essa aplicação do direito a partir dessa compreensão sistemática conceitual. Isso está embasado naquele movimento moderno de que a ciência moderna preza por uma neutralidade e por uma objetividade, e trata-se também aqui de reconhecer, de conhecer que os conceitos fundamentais, trata-se de conhecer os seus conceitos fundamentais e, com isso, compreendê-lo dentro de um sentido sistemático. Cada conceito, no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito, ele cumpre uma função dentro desse sistema. E com esses conceitos e princípios gerais do direito, nós podemos ter critérios de criação e interpretação das normas jurídicas. Ou seja,
Temos o código, temos um corpus iuris civilis, temos uma codificação positivada, e o juiz deve fazer o que com isso? Deve aplicar isso que foi positivado, ok? Perfeito? Mas e se houver uma lacuna nisso? Se houver uma possibilidade de caso concreto onde não caiba a aplicação de uma regra, ou pelo menos não está muito claro, ele deve utilizar aquilo que vai chamar de método de interpretação sistemático. E essa interpretação sistemática, ela tem como pressuposto fundamental que o direito é um sistema. Ah, mas professor, não estou entendendo direito como é que funciona então numa eventual lacuna, numa eventual conflito, no momento em que a lei não consegue ser aplicada. E aqui a gente vai para o passo seguinte. Há nessa concepção sistemática desses defensores da escola da jurisprudência dos conceitos uma compreensão piramidal do direito. Ou seja, há um escalonamento, uma escala, uma hierarquia das normas no sentido piramidal, onde aquelas normas que estão lá no topo da pirâmide vai fundamentando todo o sistema. Por isso que quando a gente pega lá a nossa Constituição, ela é a Carta Magna, está no topo da pirâmide, e toda e qualquer lei que descende dela tem que estar alinhada. Tanto é que o nosso Congresso nós temos lá uma junta de pessoas responsáveis única e exclusivamente para analisar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade das regras que vão surgindo no Brasil, pelo menos, né? Então, e o Senado tem essa função, essa prerrogativa de analisar e fiscalizar a Constituição. Eles são os grandes guardiões dessa Constituição, porque ela está no topo da pirâmide. Todas as leis, decretos, jurisprudências, todas as teorias normativas, as resoluções, todas as sentenças judiciais têm que estar dentro desse escalonamento de regras. Isso para mostrar o seguinte: há um tipo de pirâmide conceitual que caracteriza o direito, e nela há sempre um conceito superior que prevalece sobre as inferiores. Você pega o nosso artigo 5º e a defesa da liberdade na nossa Constituição, essa seria uma norma superior. E, portanto, esse conceito de liberdade é que deve ser colocado em prática pelo juiz numa eventual lacuna. Eu vou postar um artigo para vocês como fundamento, está aqui, né? Que é exatamente a PEC da menoridade penal. Há uma proposta de emenda à Constituição que reduz a menoridade penal no Brasil. Essa proposta ainda é uma proposta, está lá em tramitação, né? Desde 93 acho que foi criado isso e está emperrado, não vai. E o problema que eles veem nessa PEC, nessa proposta de emenda constitucional, é exatamente a ideia do quê? De que reduzir a menoridade estaria sendo uma atitude contrária a esse sistema. Então, diz aqueles que defendem a aprovação da PEC que a menoridade penal, da forma como está, torna as ações de agressores, de criminosos menores inimputáveis. Então, você dá um salvo-conduto para o cara praticar crimes. Os outros dizem o seguinte: não, peraí, mas há um sistema ordenado, organizado, onde o conceito de liberdade do indivíduo, e aí no caso que são menores da criança, do adolescente, elas vão ser regulamentadas por outro dispositivo que não seja o Código Penal, que não vai ser aplicado nisso. Então, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, há outras formas de punir, de corrigir a ação dos menores, mas não é reduzindo a menoridade que vai garantir, então, portanto, a valorização desse conceito de liberdade. Ao contrário, ele até estaria atentando contra isso. E se está atentando contra isso, o menor não deve ser punido de acordo com o Código Penal. Enfim, uma discussão, o artigo é legal e vai retomar algumas ideias dessa jurisprudência dos conceitos. Posto ali para vocês e vocês fazem a apreciação sem moderação, pode usar e abusar do artigo e depois a gente discute nas nossas aulas, beleza? Ora, e qual é a contribuição desse George Friedrich Pusta, né? Esse grande discípulo do Savigny e talvez um dos principais expoentes dessa escola? A grande contribuição dele é a originalidade a ideia de que reside exatamente, então, de que a originalidade da contribuição de Pusta reside exatamente na proposta de que o direito deve ser entendido como um sistema lógico, uma espécie piramidal,
onde esse direito se constrói segundo as regras da lógica formal. Portanto, há uma caracterização científica da aplicação dessas regras por conta da lógica formal e há também essa noção sistemática de como o direito funciona. Por isso que vocês vão ver, meus caras, e aqui vão colocando os rótulos, vão marcando isso, né, nas anotações de vocês. Aqui, veja, a escola da exegese, ela tem quais características? Uma das características fundamentais da escola da exegese é que ela é legalista. O que isso quer dizer, professor? Que defende a letra da lei a todo custo. Numa eventual lacuna, professor, o que a exegese deve fazer? Tentar, pela boca do juiz, aplicar a regra. Aplicar a regra que foi escrita gramaticalmente pelo legislador, e, portanto, o juiz deve tentar entender qual era a vontade do legislador naquele momento de redação da lei, ok? A escola histórica diz que eles não são legalistas, eles são anti-legalistas, porque a letra da lei não acompanha as mudanças históricas. E, portanto, deve-se valorizar os costumes locais e os valores locais e o jeito da comunidade vivenciar no tempo histórico específico. Então, a letra da lei não acompanha essas mudanças e por isso o juiz deve estar atento ao espírito do povo. Portanto, é uma característica antilegalista na escola histórica, perfeito? A escola da jurisprudência dos conceitos faz uma defesa do legalismo. Mas qual que é a diferença do legalismo defendido aqui pela escola da exegese? E que esse legalismo não está aqui para... O juiz não deve ser a boca da lei apenas, mas o juiz deve interpretar essa lei à luz dos conceitos e do sistema que esses conceitos fundamentam. Então, o direito está contido na lei apenas, mas essas leis são formuladas, formatadas, promulgadas, se utilizando de certos conceitos. Esses conceitos podem sofrer variações no tempo e no espaço. Esses conceitos podem, mas nunca deve se perder a coerência do sistema e nunca deve se deixar de lado isso. Não dá para ir contra a conceituação de liberdade, de igualdade, de fraternidade e todos os conceitos e a diversidade que compõem a nossa lei. Mas é isso que a escola jurisprudência dos conceitos está propondo. E aqui, uma última etapa dessa nossa aula, um conceito difícil no primeiro momento, mas de extrema importância, que é a famosa teoria da subsunção. Esse é um conceito kantiano, e quando eu falo sempre do Kant, eu brinco que o Kant é um sujeito difícil de entender, mas eu tento simplificar com os meus exemplos mirabolantes aqui, para que vocês possam ir tateando e entender depois o que essa conceituação quer nos mostrar. Não sei se vocês já ouviram esse termo subsunção, eu tive muita dificuldade em entender no primeiro momento. Eu lembro de participar de um evento, e nesse evento é porque o Kant falava de subsumir o objeto à sua faculdade de sensibilidade, subsumir as suas capacidades de conhecer o objeto, e eu subsumir. Que porra é essa de subsunção, meu? Caraca, eu não entendi o que era essa palavra. E eu não sei se isso é estranho para vocês, vai que vocês já têm um vocabulário já sofisticado o suficiente, né, para entender isso. Então, que maravilha, palma, depois vocês me explicam como é que funciona. Mas a subsunção ela tem a ver especificamente com o seguinte. Ela consiste, então, é uma teoria que consiste na ideia de que deve haver uma subsunção da vida ao direito. Vamos por partes. É preciso observar dentro dessa construção lógica da argumentação jurídica aquilo que constitui uma premissa maior e aquilo que constitui uma premissa menor. Somente assim é possível a gente chegar numa plenitude lógica do argumento jurídico, do ordenamento jurídico. E embora possa existir lacunas em relação às normas, o sistema como um todo, a partir dessa teoria da subsunção, poderia abarcar a resolução de todos os casos jurídicos. E aqui eu trouxe uma definição para a gente entender o que é essa tal de subsunção. Olha, simples, né? É a ação de subsumir. Olha que maravilha. O que é subsunção, professor? É a ação de subsumir. Uhum. E o que é subsumir, professor? Ora, é a ação de inserir alguma coisa num contexto mais amplo. Será necessária a subsunção do comportamento do agente ao dispositivo legal que o direito propõe. Então, quando você pega
um caso concreto, isolado, e você faz o quê? Você subsume a lei vigente. Você subsume, você insere dentro de um contexto maior, mais amplo. O termo da subsunção foi meio estranho porque eu estava falando de Kant e o Kant dizia o seguinte: não dá para conhecer as coisas como elas são em si mesmas. Vocês viram que eu estou tomando um copo d'água aqui. Nesse copo d'água eu diria o seguinte: como é que vocês conhecem esse copo d'água? E aí vocês falam assim: ah, professor, eu vejo esse copo d'água. Não. Você subsume os dados retidos pela sua experiência sensível às suas faculdades do entendimento e da razão. Professor, repete que eu não entendi. O que você faz? Quando você vê um objeto, você está vendo e você só consegue ver. Por quê? Porque você está tendo uma experiência dos seus sentidos. Os sentidos é aquilo que o Kant diz o seguinte: nós temos uma faculdade de sentir. E essa faculdade de sentir, que é dada sempre no tempo e no espaço, pelas nossas formas puras da intuição, ela acolhe o objeto. Ela vai abraçar, abarcar o objeto. Só que o que eu faço com isso? Eu não faço nada se não tiver entendimento. Se a minha capacidade de processar esses dados não for fazer relações, não categorizar eles, não lançar luz a esses dados, de nada vai me valer esse objeto. Então, subsumir é exatamente essa acolhida, quando eu pego esse objeto e coloco dentro de um tempo, de um espaço. Quando eu faço relações, então eu pego cilíndrico, vidro, tá geladinha, tá fresquinha a água, ela tá levemente úmida porque tá molhado o copo, ela mata a sede. Todas essas experiências sensoriais dos meus sentidos estão fazendo um processo de subsunção desses dados desse objeto à minha faculdade, às minhas faculdades de conhecimento. E, então, subsumir seria exatamente isso. Quando eu acolho esse objeto, quando eu insiro esse objeto dentro de um contexto mais amplo, quando eu faço essa acolhida. O direito, ela deve obedecer essa teoria da subsunção. O caso concreto, o conflito, o crime, a ação praticada deve ser interpretada à luz desse sistema de direitos. Ela deve ser subsumida, acolhida, inserida no contexto das normas. E aqui vem um exemplo muito claro para a gente perceber como é que funciona um raciocínio de subsunção dentro do aspecto de uma lógica formal. Tem aí os exemplos que eu cacei na internet, né? Eu não sei quem é o autor disso, mas depois posso procurar os créditos e colocar aí. Mas tem o exemplo A, uma forma de subsunção que é inválida, uma forma de argumentação que é inválida. Então, em todo e qualquer raciocínio, né, nós vamos ter sempre premissas e conclusões. Há sempre uma premissa maior, há sempre uma premissa menor, que deve ser subsumida pela premissa maior, para que a gente chegue a uma conclusão que seja válida. Então, no primeiro exemplo, exemplo A, vocês estão vendo aí, é um exemplo de um argumento inválido, onde essa subsunção acontece de maneira equivocada. Então, quando você pega a premissa, todos os homens são mortais, ok? Premissa maior, universal, porque tem a palavra todos, então não estou falando de um ou outro homem, estou falando de todos os homens, mas todos eles, todos, então temos a classe dos homens e temos a classe dos mortais. Estou dizendo, na minha premissa, que todos aqueles que pertencem à classe dos homens serão mortais. É a primeira premissa. Está dado a premissa para nós. Vamos ver como é que a gente se organiza. Quando eu falo Fred, um indivíduo, não estou falando de todos os Freds, estou falando de um Fred só. Não estou falando de todos os homens, só de um homem. Então, Fred é mortal. Porque ele pertence à classe dos mortais, perfeito? Estou dizendo na minha premissa menor que Fred é mortal. Ok? Perfeito? Tranquilo? Estão me acompanhando? Agora, qual é a conclusão que dentro desse argumento eu posso chegar? Todos os homens são mortais, Fred é mortal. Por ele ser mortal, eu posso chegar a uma conclusão de que Fred é homem? E se Fred for um boneco? E se Fred for um cachorro? Há um erro lógico de subsunção aqui. Eu não estou respeitando as regras da lógica formal para fazer uma subsunção de uma experiência. Deus, estou vendo o Fred e ele morreu. O Fred é mortal, portanto, meu Deus, o Fred é mortal, ele morreu. Olha só. Mas dentro desse argumento, eu não consigo subsumir a uma lei maior, a uma premissa maior. Então, portanto, essa forma de raciocínio
lógico seria uma forma equivocada, ok? É um argumento que não pode ser validado, porque há brechas e há incongruências dentro desse sistema. Mas veja um exemplo B. Esse seria, sim, um argumento válido e sólido, e uma exata definição do que seria essa subsunção de uma premissa menor, de um caso concreto, a uma teoria, a um contexto maior. Quando eu vejo lá todos os homens são mortais, estou dizendo que todos aqueles que pertencem à classe dos homens são mortais, e estou dizendo que Fred pertence, não agora à classe dos mortais, mas à classe dos homens. Então, e aí, por uma dedução lógica, dentro das regras da lógica, essa minha segunda premissa será subsumida à premissa maior. Essa minha premissa menor pode ser subsumida à premissa maior. E se elas estão organizadas logicamente de maneira válida, a única conclusão possível que eu posso chegar dentro desse argumento é que se Fred pertence à classe dos homens, e eu acabei de dizer lá na premissa maior que todos os homens, todos aqueles que são homens, pertencem à classe dos mortais, a conclusão válida, sólida, verdadeira disso é que Fred também será mortal. Ah, mas eu preciso matar o Fred para experimentar a morte dele e concluir? Não, dadas as premissas, feita a subsunção, está validada logicamente. Elas são exemplos da lógica formal da qual esses defensores da escola da pandectista, da escola da jurisprudência dos conceitos, propõem e que vai nos levar ao encontro dessas definições. Ora, se você ficou com dúvida, manda lá, a gente vai conversando, mas se não ficou com dúvida, eu passo para esse último ponto da nossa aula de hoje. A escola da jurisprudência dos conceitos possui uma interpretação objetivista. Então, ele tenta fazer uma interpretação que saia da subjetividade, que seja formal, lógica, científica, objetiva, como um reflexo dessa perspectiva racionalista. Olha as características que eu estou colocando dessa escola. Vai ser cobrado de vocês depois isso aí. E não se deve recorrer à vontade do legislador, como, por exemplo, era na escola exegética, mas se deve entender a razão do legislador, a essa formulação conceitual teórica desse legislador. Não devo estar dizendo o que será que o legislador queria nesse momento, mas em si é qual conceito lógico formulado aqui é válido. O legislador, portanto, reescreve o sentido das normas de acordo com o seu contexto sistemático, de modo que o sistema conserve a sua coerência. Numa eventual lacuna, um juiz deve apelar não para a vontade do legislador, não o que ele queria dizer, mas a essa noção sistemática, a essa compreensão racional desses conceitos. E aí, meus caros, a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa discussão no texto base que eu estou postando a vocês, que está no AVA agora, vai estar no AVA, mas também posso postar aqui na descrição do link aqui, para que vocês possam fazer esse aprofundamento de leitura. E aí a gente vai continuando o nosso bate-papo na medida que a gente avançar nas nossas aulas. Beleza? Tranquilo? Fico por aqui e espero que vocês tenham curtido esse nosso momento de reflexão dessa escola super importante, dessa teoria jurídica na nossa disciplina. Valeu, abraço e